Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, Customer Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde exploramos as tendências, desafios e as grandes ideias que moldam o mercado de Customer Success e experiência do cliente. Eu sou Leonardo Pallotta, o host desse espaço junto com meu sócio Francisco Zapata, onde aprenderemos juntos com especialistas incríveis e histórias inspiradoras. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em CX e centralidade no cliente. Está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje estamos com uma convidada super especial. Ela é referência no universo de Customer Success. Vamos falar sobre como o mercado tem se transformado no cenário pós-pandemia, o impacto de fazer mais com menos e o que é preciso para se destacar em um mercado cada vez mais exigente. Então prepare-se, porque o episódio de hoje está recheado de insights valiosos e dicas práticas que podem transformar a sua carreira. Seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers, Lilian. Antes da gente começar, você pode compartilhar um pouco sobre a sua experiência profissional com os nossos ouvintes? Lógico. Primeiro, gente, obrigada demais pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contando um pouquinho mais sobre a minha experiência, um pouquinho mais sobre a minha visão desse assunto que amamos tanto, que é cliente, né? Então, começando aqui, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em publicidade e propaganda na UFMG, mas como boa publicitária, não gostei desse mercado e acabei caindo ali nas startups. E desde 2014 eu me desenvolvi em Customer Success. Fui uma das pioneiras quase no Brasil, assim, dava para contar nos dedos de uma mão só quem estava trabalhando com CS nessa época, quando tudo era mato, né? Fui me desenvolvendo, criando algumas estratégias de CS em mercados diferentes e hoje eu também sou professora, mentora e consultora nos temas de universo de centralidade do cliente em geral, né? Eu já liderei muitas pessoas, já treinei milhares de profissionais aqui e já entrei no ranking dos top 100 estrategistas CS por 2 anos consecutivos. Uma honra, obrigada demais, isso aí foi voto público, fico bem feliz com isso. Bora lá! Para a gente começar a explorar um pouco desse universo, eu queria saber assim, como você enxerga essas mudanças no mercado de Venture Capital e no perfil de investimentos antes e depois da pandemia, né? E quais são as principais diferenças que você observou com isso? Acho interessante trazer esse mercado, que eu acho que a gente está vivendo um momento assim que essa força da mudança, né, do padrão de comportamento do mercado, de capital de risco, né, que é esse de Venture Capital, está regindo muito como as empresas estão funcionando, né? Então, o que eu observo aqui, né? Quando a gente fala ali do pré-pandemia, a gente teve aquele boom das startups unicórnio, aquela corrida por unicórnios e por rodadas de investimentos superfaturadas de séries A, B, Cs, né? Então, foi ali que a gente viu, por exemplo, Uber, WeWork, Stone, Vtex, várias empresas brasileiras também que subiram ali naquele ranking, começando ali esse processo com o capital de risco. O que aconteceu, né? Nessa época ali, por volta de 2015, 2019, a gente teve uma baixa dos juros, né? E a gente tinha um capital mais abundante no mercado. E, gente, parece que foi outro mundo, né? É bizarro, tem pouco tempo isso, inclusive, mas parece outra vivência nossa, né? E aí, como a gente teve poucos juros, essa baixa de juros, a gente acabou precisando focar, né? Grandes empresas de investimento precisaram focar nos negócios de mais alto risco, que eram, por exemplo, as startups, porque isso daria mais retorno do que focar somente nos investimentos tradicionais, por conta dessa baixa de juros. Então, assim, no pré-pandemia, a gente teve esse boom de startups, a corrida dos unicórnios, essa baixa de juros que fez com que esses investimentos fossem voltados mais para as startups, né? E isso acabou ajudando a esse mercado a construir aquela visão de crescimento desenfreado, né? As startups que mais estavam, o que a gente chama de sexy nessa época, eram aquelas startups que conseguiam crescer 4, 5 vezes no ano, né? Hoje, quando a gente pensa nesse crescimento, 4, 5 vezes no ano é muito difícil. Não sei vocês, mas já tem muito tempo que eu não vejo uma empresa crescer 4 vezes no ano. Então, esse momento que a gente passou ali no pré-pandemia,
a gente focava muito, né, o mercado de venture capital, né, ou seja, de capital de risco, o grande foco, a grande métrica era crescimento acelerado e potencial de crescimento. Então, a gente via qual foi a consequência disso, né? A gente teve várias empresas buscando esse crescimento acelerado e muitas vezes o que a gente fazia com os problemas que vão aparecendo nos negócios do dia a dia era colocar pessoas. Então, a gente tinha aqueles times de startups mega inchados, né, de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, em startup que não tinha nem 3 anos. Então, esse foi o nosso cenário pré-pandemia. Aí vem a nossa pandemia, né? E o que acontece? A gente começou a ver aquele cenário de muitos layoffs, muitas demissões em massa, uma retração muito grande nos investimentos, até porque, né, era um momento de muita incerteza, então, obviamente, não é um momento onde o capital está muito em abundância, né? E aí agora, a gente já está em 2025, pasmem, a pandemia já tem 5 anos, né? E aí, o que acontece no mercado de hoje, nesse pós-pandemia, né? Primeiro, a grande métrica que a gente tinha antes, que era o crescimento acelerado, se torna sustentabilidade financeira e resiliência operacional. Então, hoje a gente já não tem mais aquele capital tão abundante enquanto a gente tinha. Então, quando a gente olha para empresas de capital, de investimento de capital em risco, né, elas estão buscando as empresas que conseguem chegar no break-even mais rápido, que tem um potencial muito grande de ter um fluxo de caixa positivo, ou ter um caminho muito claro, fácil e rápido para a lucratividade. Então, enquanto antes a gente estava olhando para o crescimento de 2, 3, 4 vezes ao ano, hoje a gente está olhando para a sustentabilidade. Talvez a empresa pode ter de 30, um crescimento de 20 a 30% ao ano, e, cara, tá ok, tá bom esse crescimento, desde que a empresa consiga gerar um caixa positivo e tenha sustentabilidade. Além disso, a gente vê muito forte o movimento da inteligência artificial, automação, eficiência nos processos. Então, esse principal indicador, né, essa mudança de indicadores de crescimento acelerado para sustentabilidade financeira, isso acaba gerando impacto que vai fazer com que os times se tornem times mais seniores, mais times que vão focar mais na eficiência operacional, profissionais que são um pouco mais completos e que têm um pouco mais de profundidade para trabalhar nas empresas. Então, a gente não vai contratar muito mais aqueles milhares de profissionais júniores para trabalhar no atendimento, por exemplo. A gente vai contratar poucos profissionais seniors que conseguem atender uma carteira de clientes um pouco maior, por exemplo, né? Trazendo aqui o nosso gancho para CS, atendimento, etc. Então, hoje a gente tem uma configuração, e aí entra, né, em muita evidência nas ferramentas de inteligência artificial, automação de processos, estruturação de base de dados. Então, aqui, Léo, a gente tem uma mudança bem drástica mesmo desse perfil de investimento e acaba regindo muito como as lideranças vão tocar os negócios daqui para frente, né? Eu vejo uma galera aí comentando muito sobre demissões, está difícil encontrar uma vaga, as exigências estão muito altas, é exatamente por essa mudança no perfil. Lilian, com a necessidade de fazer mais com menos, na sua visão, que práticas as empresas têm adotado para se tornar mais lucrativas e manter uma saúde financeira sólida? Boa, Zapa. Então, eu entendo aqui que a gente tem uns 10 pontos principais que as empresas estão focando para olhar para essa saúde financeira mais sólida. Algumas focam mais em outras mais em outros pontos, mas, assim, de maneira geral, eu tenho enxergado esses 10 pontos aqui. Primeiro, a gente vê a aparição com mais força ainda de posições que são exclusivamente focadas em eficiência operacional e otimização de processos. 2 exemplos super comuns aqui que eu entendo que o nosso público vai saber bem do que eu estou falando. O CSOps e o SalesOps, por exemplo. Né? A gente está vendo essas 2 posições com um renome bem interessante no mercado, posições legais, com salários interessantes, para esses 2 papéis que são tão importantes tanto para o time de vendas quanto para um time de Customer Success, para otimizar a estratégia como um todo, organizar os dados que estão ali disponíveis dos clientes e trazer inteligência para o processo de tomada de decisão. Não só essas posições, a gente consegue ver a aparição em times de atendimento, de CS, de vendas, em todos os times da companhia, de especialista de inteligência artificial, uma pessoa que vai ficar especificamente ali controlando
uma plataforma de AI, ou, por exemplo, uma funcionalidade, né, de AI que algum sistema já existente disponibiliza, por exemplo, os CRMs e as plataformas de atendimento hoje, todas têm a sua própria ferramenta de inteligência artificial, né? Então, agora a gente vê posições que estão tomando conta só disso. Igual quando a gente tinha os especialistas de bot ali nos call centers e tal, a gente tem os especialistas de inteligência artificial hoje em dia. Os cientistas de dados, por exemplo, a gente consegue ver que são profissionais que vão organizar as nossas bases de dados. Há um tempo atrás, nas empresas, ter dados suficientes sobre os clientes era difícil, hoje isso já não é mais um problema. O problema é organizar esse monte de dado que a gente tem e disponibilizar isso para as lideranças e para todas as pessoas da empresa consumirem com inteligência, rapidez e agilidade. Então, o cientista de dado entra muito nessa posição para organizar e tornar democrático esse processo aí de tomada de decisão com base nos dados corretos dos clientes. Além disso, a gente tem um hiperfoco nos objetivos estratégicos. Antes, ali naquele momento pré-pandemia, a gente via as empresas com objetivos muito megalomaníacos, muito experimentais ainda, mercados muito emergentes, aquela coisa bem diferentona, assim, uma inovação pela inovação em si. E hoje em dia a gente vê um foco muito maior no objetivo estratégico, pensando no que a empresa já faz bem. Não vamos mudar muito, é o bom arroz com feijão, né, gente? Não vamos mudar muito o arroz com feijão do que a empresa faz. Porém, olhando aqui para diferenciais de mercado, o que meu concorrente tem que eu posso fazer um pouquinho melhor? Hoje eu vejo poucas empresas tomam essa frente muito forte com diferencial de mercado, né? Muito diferente dos concorrentes. A gente tem diferenciais de mercado hoje que são detalhes entre os concorrentes. Então, isso acaba ajudando a gente aumentar este foco ali nos objetivos operacionais, né, e estratégicos. Um terceiro ponto, a gente tem a terceirização de funções, como atendimento, RH, financeiro e jurídico. Hoje é difícil a gente encontrar uma empresa com um time de atendimento próprio, né? Essa empresa acaba buscando a terceirização através dos BPOs, e eu tenho visto esse movimento acontecer também com times de RH, financeiro e jurídico. Faz sentido, né? São posições que talvez você contratar um serviço faça mais sentido do que você ter vários profissionais ali com impostos, folha de pagamento e por aí vai. Um quarto ponto, a gente tem a concentração de funções nas lideranças middle e acima. A gente tem ali as nossas posições de gerência, diretorias e afins, né, com uma concentração de escopo. Então, a gente coloca, por exemplo, times de operação estão voltando a ficar cada vez mais juntos, né? Dali, durante um tempo, os times de operação falando de atendimento, customer success, operação em si, a gente viu uma divisão muito grande desses times, né? E hoje em dia a gente está vendo essa volta se concentrando ali em um VP ou um C-level único. Além disso, aqui no quinto ponto, a gente tem a seniorização das equipes como um todo, essa busca por profissionais que tenham um conhecimento bem amplo de todas as pontas de um negócio, então aquele profissional que é um pouco mais generalista, mas que tem um nível de profundidade muito grande na sua expertise. Então, eu digo que é quase um sênior mais, assim, não é só um profissional sênior, que o sênior imprime profundidade, né? Mas aqui eu preciso que o profissional sênior tenha profundidade e seja amplo no conhecimento dele, né? O ponto 6, a gente tem um trabalho muito intenso em base de dados, né? Como a gente falou um pouquinho ali atrás sobre as posições essenciais dentro da empresa. Então, um trabalho intenso em base de dados para tomada de decisão assertiva e direcionamento das estratégias de negócio. Então, enquanto antes era um problema eu ter dados dos meus clientes, hoje o problema é organizar e disponibilizar isso de maneira coesa para que a empresa toda possa consumir. Então, quanto mais as empresas buscam pela operacional, mas a gente foca nessa organização e disponibilização desses dados de maneira organizada para a empresa toda. O sétimo ponto, a gente vê startups separando reservas de contingência para passar pelo menos ali um ano sem captação, podendo se sustentar de sua própria maneira, né? E isso é muito legal, porque no passado, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso, né, dentro das startups. A gente não tinha reserva de contingência, a gente falava muito do tempo de exit, né? Quanto tempo demora, mais ou menos, para uma startup perder ou acabar aquele caixa, né? Então, aqui a gente vê essas empresas já
se preparando para, poxa, se eu não conseguir um investimento aqui durante um ano, eu consigo me sustentar por conta própria. E isso acabou, mais ou menos ali no ano de 2021, acabou sendo muito problema para muitas empresas, que a captação estava bem concentrada, né? A gente tinha dificuldade ali de captar, não era abundante como a gente estava acostumado, e as empresas não tinham essa reserva de contingência, né? Então, muita startup sofreu bastante para passar ali de 21 para 22, viu? Foi um tempo meio complicado. Como oitavo ponto, a gente tem a diversificação de receita e expansão para novos mercados. Então, juntando ali com o nosso ponto 2, que é o hiperfoco nos objetivos estratégicos, o 8, ele vai ajudar a empresa a ter, primeiro, né, o hiperfoco no objetivo estratégico. O que eu faço bem? Então, qual que é o meu arroz com feijão que eu faço bem? Esse vai ser um grande foco do negócio. Agora, falando do diferencial, o que eu posso fazer de diferente? Aí a gente entra nesse oitavo ponto. Quais são outros mercados que estão parecidos com o que eu já faço? Então, nada muito megalomaníaco e sonhador, e né, vamos muito longe sem ter muita certeza daquilo. Então, poxa, o que está mais ali do lado? Qual mercado eu consigo atacar também, mudando pouca coisa no produto, tendo pouco investimento, que eu vou abrir uma gama nova de clientes, né? Então, eu vejo as empresas procurando ali essa diversificação de receitas, pensando para os novos mercados, mas juntando com esse aspecto de não ser nada muito, sem ter aquele esforço muito grande para que isso aconteça. E, por fim, a gente tem um ponto aqui mais futuro, né, que seriam os nossos pontos 9 e 10, que aí não é todo mundo que faz, eu vejo que são poucas empresas que têm executado, que é a adoção de sistemas unificados entre os times. Por exemplo, aqueles CRMs que você consegue utilizar do seu time de marketing até seu time de atendimento, e é o único CRM da empresa. Esses são projetos que estão começando a ser discutidos, começaram ali de 23 para 24 e entendo que vão começar a ser executados os projetos entre 25, 26 e 27, essas unificações de sistema. Por quê? Menos fornecedores. Eu pago para um único sistema, tem organização de dados e a gente tem uma organização muito maior até do gerenciamento das ferramentas da empresa, né? Quem nunca entrou numa empresa e precisou lidar com 38 ferramentas diferentes só para atender o cliente, né? Isso aí. Agora, Lilian, entrando um pouco no tema de sucesso do cliente, observamos uma tendência de equipes de CS menores em algumas empresas, porém mais sêniores, né? Como os times de CS estão se organizando hoje em termos de tamanho e atribuições? E quais são as principais responsabilidades dessas equipes? Boa, nossa, esse ponto é excelente, Léo. Todo esse cenário, né, que a gente está falando de passar de crescimento acelerado para uma eficiência operacional, saúde financeira, isso acaba mexendo muito com as estruturas dos times de CS. Muitas vezes, né, trabalhando como líder de CS em algumas empresas, eu percebia que as segmentações do meio, o middle, né, o middle touch ou o smart touch, e a de baixo, né, o tech touch ou o low touch, aqueles que têm um touch menor, que são os clientes que são entre médios e pequenos, era muito difícil fazer a conta fechar nestes segmentos. Quando a gente fala do segmento do high touch, que tem alto contato, que são os maiores clientes, ali é um pouco mais fácil da conta fechar, porque a gente geralmente tem aquele Pareto, né, 80-20. A gente tem uma concentração de receita maior ali, então a conta fechar entre o quanto o time gera de receita, o quanto o time gerencia de receita e o quanto eu tenho de custos, faz muito sentido nessa primeira linha. Quando a gente entra para as linhas de baixo, é uma conta assim de vírgula, Léo. Você tem que ficar mexendo aqui, mexe ali para ver se vai fazer, se vai bater, se não vai, se vai ficar no 0 a 0. Então, quando a gente fala deste movimento que está acontecendo, a gente vê uma mudança bem grande nestes perfis, né? Da segunda linha para baixo, né? Do smart, do middle touch e do tech touch, né? Para se tornarem um pouco mais smart. Né, trazer um pouco mais ali da inteligência artificial apoiando, na gestão da carteira de clientes, né? Então, a gente fala muito de um modelo de CS que está evoluindo para ser mais estratégico e orientado a resultado, né? E muito resultado financeiro. A gente hoje não se fala mais de um time de CS que não tem resultado financeiro. É essencial, senão o time de CS acaba se tornando o time de suporte de luxo, né? Aquele time de CS VIP. Time de atendimento VIP, né? Então, não é essa a ideia. Então, aqui a gente acaba impulsionando muito os times de CS com automação, inteligência artificial, né? E bastante alinhamento ali com esse crescimento de receita.
Então, o que eu vejo aqui? Algumas coisas acontecendo nas equipes, né? O onboarding, eu tenho visto cada vez mais onboardings serem feitos através de 100% automação, sem precisar do contato ali de um analista de CS. Talvez tenha um analista até fazendo gerenciamento daquele processo, um CSOps, alguma coisa assim, mas o contato em si, geralmente, gente, se a gente for pensar, o onboarding é o cliente aprender a usar a ferramenta, né? E muitas vezes a ferramenta ela precisa ser intuitiva por si só. Então, a gente acaba vendo ali bastante automação, disparo de mensagens por e-mail, para te ajudar a usar melhor ali o produto e completar esse onboarding sem você precisar de um contato humano. E que isso também é uma tendência, inclusive, né, gente? Cada vez mais, se a gente também não quer mais receber uma ligação de celular, a gente quer fazer as coisas muito independente, né? Quem nunca usa o ChatGPT aqui resolve tudo através do ChatGPT, né? Ele já virou meu BFF, assim. Então, a gente está nesse momento e dificilmente, gente, as pessoas que trabalham nas empresas que são nossas clientes vão estar num momento diferente também. Então, as pessoas também não querem mais ter que ficar ligando no telefone para perguntar como abre a fatura da plataforma que foi contratada, sabe? Então, as ferramentas de IA e automações estão ajudando muito, principalmente nesse momento de onboarding e respondendo a dúvidas simples de produto, né? E eu sei que isso é uma reclamação super comum dos times de CS. Quem já foi do meu time e está me ouvindo nesse podcast aqui sabe bem assim como isso já foi um assunto estressado entre a gente, que o CS sofre demais, né, gente? Com o WhatsApp, o cliente perguntando coisa de como uso o produto, como faço isso, como faz aquilo, e às vezes você está saindo de uma reunião de apresentação de resultados e é difícil demais responder todo mundo na hora, e aí o cliente acaba abrindo ticket no suporte. Então, assim, a IA vem para resolver um pouco este momento, né? Vem para resolver esse problema. E deixar o CS livre para fazer o que de fato a gente precisa do humano ali, que é o trabalho consultivo, é o conhecimento do mercado do cliente, é o conhecimento dos resultados que o cliente busca alcançar, usando o seu produto ou serviço e ajudar o cliente a alcançar aquilo lá, né? Isso eu acho que a IA ainda não consegue fazer, mas um CS é necessário. Um segundo ponto aqui, né, gente? A gente tem o CSOps em evidência, porém dentro dessa estrutura matricial de dados da empresa. Então, antes a gente via com muita frequência o CSOps dentro do próprio time de CS. E agora eu tenho visto esses CSOps, até os SalesOps também, serem absorvidos por estruturas matriciais de dados. Então, às vezes a gente vai ter aquela estrutura de dados, os CSOps, os SalesOps, os XOps, né, das empresas, vão estar dentro de uma estrutura de dados que muitas vezes está dentro de uma estrutura de tecnologia, ou às vezes pode estar dentro da estrutura financeira, dependendo da empresa em que você está. Não tem muito via de regra, mas geralmente são essas duas, né? E aí esses times servem os times de CS, de vendas, marketing, por aí vai. Eu, particularmente, eu gosto desse modelo, tá? Porque eu acho que a gente traz uma unidade e coesão para a linguagem de dados dentro da companhia. Eu vejo esse movimento começando a acontecer de maneira tímida no ano passado, e eu tenho certeza que ele vai se intensificar muito em 25 e 26. Outro ponto é esse foco extremo em receita e resultado de negócio, gente. Já não tem espaço mais para um time de Customer Success que só gerencia NPS, Churn ou CSAT. Não tem isso mais, tá, gente? Se você está só nesses 3 indicadores, vou te dar um aviso, você é um time de atendimento ou é somente um time de suporte, você ainda não é um time de CS, tá? O CS, gente, hoje em dia, a métrica principal que a gente analisa é o Net MRR, ou seja, o resultado final do quanto eu perdi mais o quanto eu consegui vender de receita para a minha base de clientes. É muito difícil a gente separar a estratégia de CS dessas duas coisas, do churn e up cross-sell, olhar para isso muito separado. Hoje a gente precisa olhar para esse resultado final, né? Acho que essas duas coisas elas estão muito interligadas, inclusive é difícil a gente olhar de maneira muito separada. Olhar para up cross-sell, renovações, reajustes, receita de indicação, esses são indicadores que estão tomando conta do time de CS hoje. Então, gente, se atentem, CS não é atender, tá? CS hoje é 100% sobre receita. Nem se discute isso mais, já é uma verdade. O quarto ponto é a gente otimizar, né, essa segmentação. Então, resgatando um pouco ali do high touch, middle touch, tech touch, a gente acaba tendo menos clientes nas nossas carteiras high touch, ou seja, antes uma carteira high touch, por volta de 2000
16, entre 14 e 16, carteiras high touch, eu já tive carteira high touch com 30 clientes por CSM, né? E hoje em dia, esse 30 clientes por CSM acaba sendo uma carteira middle quase. Então, eu vejo uma redução de clientes por CSM para a gente aprimorar esse trabalho consultivo nestes perfis de clientes maiores que concentram uma parte grande de receita da companhia e uma otimização maior dos segmentos abaixo, do middle touch, tech touch, trazendo ali a IA e o que a gente chama de pool de CSM. O que é o pool de CSM? É como se fosse uma replicação, uma réplica do modelo de suporte. A gente tem ali vários CSMs que vão atender um grupo de clientes sem ter uma carteira muito específica. Quando você tem aquele modelo muito de cauda longa, onde você tem muitos clientes pequenininhos para atender, esse modelo de pool de CSMs acaba funcionando bem, tá? Acho que é isso, Léo. Como que estão esses times de CS hoje? A gente está vendo essas mudanças aí e muita mais coisa tem por vir, assim, mas acho que os principais são essa seniorização das equipes e otimização do resultado, tá? E Lilian, quais habilidades e competências você diria que são fundamentais para que um profissional de Customer Success seja considerado sênior no mercado atual? Olha, essa é uma excelente pergunta. Um profissional de CS que é sênior no mercado hoje, aqui eu acho que tem um dos principais pontos que influencia é do conhecimento desse profissional no mercado, da empresa em que ele está. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, uma grande amiga minha, inclusive. Se você estiver ouvindo esse podcast, você sabe quem você é. Um beijo para você, querida. A gente começou a trabalhar juntas quando a gente trabalhava numa fintech. E em 2018, e ela desde 2018, de 18 a 25, se especializou nesse mercado de fintech, principalmente com e-commerces, de beleza, moda, acessórios. Isso é um CSM sênior, é um CSM que está há muitos anos trabalhando com o mesmo mercado. E assim, de fato, gente, a experiência nesse caso, ela é anos mesmo trabalhando com o mesmo perfil de cliente. Por quê? Você acaba aprendendo a linguagem, você aprende com profundidade quais são os indicadores que esses clientes acompanham, quais são os desafios que esse tipo de cliente enfrenta no dia a dia, quais são os pontos de virada de chave que ajudam esse cliente a melhorar o modelo de negócios dele. Então, você acaba tendo realmente insumo para agregar na vida desse cliente. Muitas vezes, né, esse profissional sênior nada mais é do que uma pessoa que consegue, de fato, se tornar o que a gente chama do Trusted Advisor. É um conceito muito bonito, eu acho que fundado na Amazon, né? Mas o que é esse Trusted Advisor, né? Esses termos em inglês bonitos, nada mais é do que um conselheiro de confiança. É uma pessoa que vai conseguir apoiar o cliente e que o cliente consegue ter confiança no que essa pessoa vai orientá-lo. Então pensem, gente, se for uma pessoa que não tem muito conhecimento de um mercado específico, essa pessoa não vai conseguir agregar muito, né? Você vai conversar com um cliente que está ali vivendo e respirando daquele mercado o dia inteiro, todos os dias. Se você não faz o mesmo, dificilmente você vai conseguir construir uma conversa de igual para igual, né? Então, primeira característica, eu acho que é esse conhecimento do mercado do cliente e do mercado da empresa em que você trabalha, também é super importante. E esse conhecimento, a tradução dele é anos de experiência neste mercado. Tem que ter casca, tem que ter passado por muita coisa. Segundo ponto, para mim, é a proatividade, mas proatividade é uma palavra um pouco batida já, né? Eu gostaria de colocar essa proatividade como uma autossuficiência, digamos assim. É um profissional de CS que consegue arrumar soluções para os problemas. Então, por exemplo, todo e qualquer obstáculo que lhe é apresentado, o CS ele vai conseguir resolver e propor soluções de negócio para o cliente. Então, poxa vida, o cliente pediu uma renegociação porque ele está em um momento de redução de custos. Um profissional de CS extremamente sênior, ele vai saber transformar essa situação de renegociação, de redução de custos, em uma renovação de contrato com desconto, por exemplo, para o cliente, né? Mas que eleva esse contrato de 12 meses para 36, por exemplo. Então, além da profundidade no conhecimento do mercado, da empresa em que o cliente trabalha e da sua própria, né, somado a essa autossuficiência, digamos assim,
esse CS Sênior, ele tem uma outra característica super importante, que é o apoio da liderança, principalmente na construção de processos, na construção de playbooks, nas automações. Então, é um profissional, né, que já está caminhando ali para se tornar um especialista, né, em Customer Success, seria um nível após ali o sênior. Ele consegue não só ser autossuficiente com a própria carteira, gerar oportunidade de negócio com seus clientes, mas ele também acaba apoiando e suprindo as necessidades com o time. Né? Então, ele consegue sugerir os melhores playbooks, porque ele mesmo, ou ela mesma, né, executa e vê o que funciona. Por exemplo, né, neste contexto onde o cliente pediu uma renegociação. Esse profissional, ele já provavelmente viveu essa situação algumas vezes, e ele sabe, ou ela sabe, geralmente o que se fazer para reverter essa situação. Então, muitas vezes, esse ou essa profissional vão apoiar na construção desse playbook quando o cliente pede uma renegociação, por exemplo, de contrato, né? Então, aqui esse apoio ali da liderança à construção de processos, né? Então, é um profissional que ele acaba apoiando muito não só a sua própria carteira, e obviamente é um profissional que tem que ter bons resultados, né? Ali de Net EMR, que a gente falou um pouco agora na pergunta anterior, mas também é um profissional que apoia na construção do time, né? Como eu falei em algumas perguntas aqui atrás também, a gente tem uma concentração de funções na gerência middle, né, ali na gerência, nas diretorias, né, na alta liderança. Então, quanto mais os profissionais sêniores conseguirem apoiar na elaboração dos processos, melhor isso e torna o time cada vez mais eficiente, porque a liderança hoje tem essa concentração grande aí de papéis e muitas vezes o líder não vai ter todas as respostas de todos os playbooks ou de todos os problemas que vão aparecer com os clientes. Talvez o profissional sênior ele tenha até mais respostas do que o próprio líder nesse caso, tá? Lilian, em média, quanto tempo leva para que um profissional atinja um nível sênior em Customer Success? Existem maneiras de acelerar esse processo de desenvolvimento? Existem, para nossa felicidade, Léo, mas vamos entrar na questão do tempo primeiro. Geralmente, gente, por favor, não me matem. É um pouco polêmica essa resposta aqui, tá? Isso aqui eu converso bastante com os meus amigos que me pedem dicas, né? De, como eu quero ser promovido, quero aumentar meu salário, como que eu faço? Isso aqui, gente, é um processo que ele é um pouco padrão, assim. A gente tem um tempo onde a gente precisa se desenvolver numa determinada posição para que a gente alcance o próximo passo de carreira. Geralmente, gente, os profissionais júnior, eles têm ali de 1 a 2 anos, mais ou menos, ali de experiência naquela profissão, tá? Um profissional pleno, ele geralmente tem entre 3, 5 anos de experiência naquela profissão, de 3 a 5 anos. E um profissional sênior é de 5 para mais, tá, gente? Fica ali entre 5 e 8 anos de experiência, dependendo do mercado em que você tá. Então, assim, isso aqui é uma média, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Então, o que significa? Se eu sou uma pessoa que estou entrando agora na minha empresa, acabei de sair de estagiário, sou júnior em Customer Success, vai demorar cerca de uns 5 a 8 anos para me tornar um profissional sênior. Poxa vida, mas é tempo demais, né, gente? Como que eu vou ficar aqui 5 anos, 8 anos esperando chegar a minha hora, né, de me tornar um profissional sênior? Aqui tem algumas formas que a gente consegue, sim, acelerar esse processo, tá? Primeiro, é muito importante a capacitação deste profissional. Mas aqui, gente, não é uma capacitação da própria empresa, tá? É a vontade desse profissional de se desenvolver naqueles pontos que eu falei que tornam um profissional de CS sênior. É você ter um interesse e aprofundamento no modelo de negócios em que você está. É você ter um interesse e aprofundamento no modelo de negócios do seu cliente. É você buscar mais técnicas de Customer Success. Poxa, como que as pessoas que são seniors também gerenciam a própria carteira? Será que eu estou fazendo as mesmas práticas? Será que eu estou muito distante? Será que eu posso fazer alguma coisa ainda? Outra coisa que vai ajudar demais um profissional de CS a avançar muito rápido, o conhecimento em inteligências artificiais e a otimização do seu tempo. Você mesmo, muitas vezes o seu cliente fez uma pergunta que se você jogar no chat GPT, versão gratuita, você consegue uma resposta muito rápida, você não precisa ficar mais aquele tempão redigindo e-mail gigante, né? Então aqui, gente, tem
milhares de formas de se desenvolver, né? A gente tem aqui mentorias. Isso foi uma coisa particular minha, inclusive, Léo, que me ajudou muito na minha carreira. Lembra lá no começo que eu falei que fui uma das primeiras pessoas do Brasil a começar a trabalhar com Customer Success? Então, gente, não tinha nem conteúdo direito sobre CS. Era um conteúdo muito raso. Então, o que me ajudou foi procurar profissionais que eu admirava muito no mercado e que eu via que já estavam construindo estratégias de Customer Success e conversar com essas pessoas. Eu mandava mensagem assim: oi, fulana, tudo bem? Posso dar um pulo aí na sua empresa e te perguntar como você faz a sua estratégia de CS? Estou um pouco perdida. E assim, gente, com essas conversas, eu fui me desenvolvendo como profissional e eu fui pulando etapas, né? Porque eu, inclusive, estava em posições de diretoria e sou super jovem, né? Para quem não me conhece. Então, isso me ajudou a pular algumas etapas e me ajudou muito a desenvolver mais a minha skill de liderança de CS, porque eu fui conversando e fui tendo excelentes mentores na minha carreira. E não só isso, gente. Naquela época não existia, não tinha cursos de Customer Success, a gente não tinha nada, era só material em blogs e materiais bem superficiais. Então, hoje em dia, a gente tem cursos também super especializados, a gente já tem pós-graduações em Customer Success, a gente tem MBAs, a gente tem cursos de formação extremamente bem segmentados e direcionados para um mercado que precisa se qualificar cada vez mais rápido, né? Porque hoje eu acho que nenhum de nós aqui tem 8 anos para esperar ficar sênior, né, galera? Então, o boleto chega aí e não vai esperar 8 anos, né? Finalmente, Lilian, quais são os principais desafios que você enfrenta ao liderar equipes de Customer Success e como tem superado esses obstáculos ao longo da sua carreira? Que dicas, atalhos você poderia compartilhar conosco? Poxa, bem legal, assim, se eu for listar todos os desafios aqui como líder de CS, acho que a gente vai fazer um podcast de algumas horas. Mas vamos falar de alguns dos principais aqui. Poxa, um dos principais desafios, eu acho que é ajudar o CS a desenvolver essa autossuficiência, sabe? Porque muitas vezes a gente, como líder, não vai ter todas as respostas, né? De, poxa, o cliente. Um exemplo super simples. O cliente se irritou numa reunião e ficou chateado com um resultado específico que foi apresentado e falou que vai cancelar. Nossa senhora, o cliente entra em risco, meu Deus, o que a gente vai fazer? Muitas vezes a gente que é liderança, gente, eu não sei se isso é um segredo que eu estou contando para vocês, mas assim, muitas vezes a gente não sabe também, tá? A gente tem que sentar, pegar o contexto, entender o que levou o cliente até chegar nesse momento para depois a gente pensar numa estratégia. Então, às vezes, o CS ele acha que a gente, como líder, já tem essas respostas e busca a gente para apoiar, mas muitas vezes a gente está no mesmo nível que ele, ou às vezes até um pouco abaixo, porque a gente tem menos contexto. Então, uma das dificuldades assim, é ajudar esse CS a conseguir desenvolver essa linha de raciocínio que o ajude a ser bastante autossuficiente, que o ajude a pensar em solução, ao invés só de nossa, me deparei com um problema aqui, me desorganizei, não sei como resolver, sabe? Porque muitas vezes o líder ele vai estar na mesma posição, tá? Então isso é um grande desafio e que eu acho que a pergunta anterior acaba ajudando muito, né? Se esses profissionais de CS, né, que hoje tem muitos profissionais de CS que entraram naquela época do pré-pandemia, né, de vamos contratar um monte de gente e vamos lá, vamos aprender junto como fazer esse negócio, e que foram crescendo e estão hoje como profissionais seniors em times de Customer Success, mas que ainda não têm algumas skills ali que são necessárias, como essa de resolução de problemas, ou, por exemplo, como eu destravo uma oportunidade de negócios, né? Como que eu vou criar esse caminho para destravar uma oportunidade de negócio? Eu só vou ligar para o cliente e oferecer um produto? Não, não é isso, né? Isso aí é quase um cold call, mas como que eu construo uma jornada e uma história que leve o meu cliente a adquirir um produto ou serviço novo, né? Como que eu faço um processo também que apoia nisso? Então, eu acho que esses são os principais desafios e que algo que me acaba ajudando muito, parece simples, que é levar as pessoas do time em eventos, apresentar pessoas do time para pessoas que já trabalharam comigo e que a gente não trabalha junto mais, para ter essa troca. A troca, gente, ela é tão rica, mas tão rica, eu acho que eu devo muito da minha carreira, as trocas que eu fiz no começo ali da minha trajetória, sabe?
Então, acho que grande parte desses desafios que eu tenho como líder, eu tento providenciar trocas que vão ajudar as pessoas. Não só com gente de fora, né, do time com pessoas de fora, mas do time entre o próprio time. A gente fazia muita duplinha, né, em algumas empresas que eu já passei, do profissional sênior com o profissional pleno. Então, o sênior já ia ajudando o pleno a ser treinado. Então, isso tem vários efeitos positivos aí. Além de, claro, né, as pessoas das equipes que eu já liderei, elas sabem que eu dou aula, eu também sempre dava alguns lugares ali para o pessoal participar, eventos, eu também fazia questão de levá-los. E eu acabo apoiando muito, criando essas conexões. Porque muitas vezes, como eu falei aqui algumas vezes, né, eu não vou ter todas as respostas, né, gente? Então, tento fazer um pouco disso, mas assim, estou longe de resolver todos os desafios. Estamos nesse caminho aí. Muito bom, Lilian. Lilian, gostaríamos muito de agradecer imensamente por compartilhar todo esse seu conhecimento e experiências com a nossa comunidade. E para encerrar, você poderia deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes que desejam, na verdade, se destacar na área de Customer Success? Poxa, obrigada demais a vocês por confiarem em mim, para a gente ter esse papo bem legal aqui sobre um assunto que eu gosto muito de falar, inclusive, que está bem quente, assim, nas pautas entre os meus conhecidos aqui. Bom, o que eu deixo para esses profissionais de CS é que, gente, a gente está num momento delicado do mercado, tá? A gente está vendo algumas demissões novamente, agora não tanto em massa, mas a gente tem visto as empresas terem mais agilidade nesse processo de desligamento. A gente tem menos vagas no mercado disponíveis, as vagas estão mais competitivas. Então, se eu posso deixar um recado, procurem o conhecimento. Já dizia Tebilu, né? Busque conhecimento. E agora, assim, brincadeiras totalmente à parte, né? Busca o conhecimento, busca a sua proatividade em pensar, em resolver os problemas sozinho ou sozinha, que isso vai te levar muito longe, né? Aquelas 3 competências do profissional sênior, você ter profundidade no mercado, você resolver problema, você ajudar a construir processo, poxa, isso vai ser essencial. Então, assim, busquem o máximo que vocês puderem para vocês saírem na frente em qualquer processo seletivo ou para que vocês nunca estejam numa lista de cortes, assim, que a gente, de fato, está num momento um pouco delicado do mercado. E é isso. Obrigada demais, gente, pela confiança. Me sigam no LinkedIn, por favor. Eu estou com várias novidades aí, o Léo também, Zapata também. E sigam a gente para vocês ficarem ligados aí também nesses assuntos que a gente falou aqui hoje. Muito bem, Lilian. E a você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça de seguir também o nosso podcast, o podcast Customer Lovers, na plataforma do Spotify, para novos episódios e muito mais insights valiosos, como os de hoje com a Lilian. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.